voltar a falar da situação das drogas e da promiscuidade? Falamos o mal que causa no duplo etérico, não falamos? Tá. Agora nós vamos falar de algumas obsessões que podem acontecer com aqueles que usam drogas, que se entopem de cigarro, se entopem de bebida e gosta também de sexo promíscuo e vulgar. Vamos falar alguma. As obsessões são inúmeras, mas nós vamos falar de algumas. Meus filhos, vamos lá, vamos botar a cabeça para raciocinar. No plano espiritual, tudo é mental. Tudo é mental. Tudo é frequência. Se você pensar e desejar, você sintoniza com aquilo que você pensou e desejou. Quando você pensa, saem ondas do seu campo mental. Elas saem, elas vão por aí, se propagam. E quem é que capta? Espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Muitos até sem saber que estão captando, mas captam. Saem ondas o tempo inteiro, de acordo com o que você pensa, com o que você vibra, com o que tu emana, com o que tu sente. Fora as criações mentais, que são criadas pelo que tu pensa e sente, que ficam pairando na tua aura. Essa é a atmosfera psíquica da tua aura. Ela é criada de acordo com os seus pensamentos e suas emoções, como eles estão. Então, o que acontece? Os espíritos das trevas sabem disso. Eles são muito inteligentes. Lá no astral inferior, tem cientistas que têm grande conhecimento das leis do mentalismo, da hipnose, do magnetismo. Tem exímios magnetizadores e hipnólogos lá no plano astral inferior. Cientistas de todos os tipos, médicos, graduados, desencarnados do mal, só que são do mal. E existem outros que são especialistas em magia também, com grande força mental e disciplina mental, que conhecem, sabem como manipular os fluidos da natureza e os elementais da natureza com a mente, com o comando mental. Assim como os pretos velhos, os pais velhos, só que eles usam para o mal, a gente usa para o bem. Então, meus filhos, esses espíritos das trevas, eles são vampiros. São vampiros, querem perpetuar o mal, eles querem perpetuar o mal e querem atrasar o progresso da humanidade. Porque uma humanidade que já progrediu não vai ter vício, não vai ter promiscuidade, nada disso. Se eles mantiverem a promiscuidade, os vícios e tudo que é de ruim, eles atrasam o progresso da humanidade. E é isso que eles querem. Então eles querem perpetuar os vícios, quer que as pessoas continuem com vício, continuem na promiscuidade, porque além de retardar o progresso da humanidade, essas pessoas se tornam pilhas vivas para eles, doadores de energia emocional e vital para manter o funcionamento das bases deles e também para eles se alimentarem, porque eles são desencarnados, eles também são agarrados a vícios e eles querem continuar sentindo os prazeres das drogas, do sexo promíscuo e tudo mais. E quando eles se alimentam da sua energia emocional e ectoplásmica, fica impregnado ali no ectoplasma a substância do teu vício. Então, quando eles se alimentam do teu ectoplasma, eles sentem todas as sensações do que é usar aquela droga ou aquele sexo promíscuo. Então, eles vão te vampirizar para isso. E também a sua energia vital é combustível para os laboratórios deles, lá no astral inferior, para manter tudo funcionando. Então, eles querem perpetuar isso. Eles não querem perder isso. Essas pessoas que estão agarradas a vícios, à promiscuidade, valem ouro para eles. Eles não querem perder esses instrumentos. Por isso que eles estão com muita raiva desse menino aqui, porque esse menino está falando todos os planejamentos deles para vocês. E aí eles vão fazer de tudo para calar o menino, usando todos os seus instrumentos encarnados, seja onde eles estão, dentro de casas religiosas ou fora de casas religiosas, não importa. Eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados para calá-lo. Ou para restringir o que ele fala. Restringir. Você só pode falar até aqui, isso aqui não. Eles vão fazer isso. E eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados
para tentar paralisá-lo. Só que isso é impossível no momento no qual nós estamos. Quanto mais eles tentarem calá-lo, mais a voz dele grita alto. Mas muitos se envergonham. E se envergonharão mediante as verdades que irão eclodir. Um dos meus meninos acabou de dizer isso. Na mensagem que entrou no dia 30 de dezembro de 2023. É real. Então, os espíritos das trevas sabem disso, desse negócio dos pensamentos, das ondas, porque quando você dorme, na projeção da consciência, quando o teu espírito sai do corpo, ele vai para o lugar que ele deseja, que ele quer ir. Ele desdobra e ele vai para onde ele quer ir, onde ele está desejando, onde ele desejou ir durante todo o momento que ele estava em vigília, que ele estava acordado. Ele ficou pensando naquilo o dia inteiro. Quando ele dorme, ele sai do corpo e ele vai atrás daquilo que ele pensou. Entendeu, meu filho? Ele vai atrás daquilo que ele pensou. Então, se você estiver com raiva de alguém querendo se vingar, quando você sai do corpo, você vai lá atrás da pessoa para querer se vingar dela. Sabia disso? Tem alguém com raiva aí desse menino? Tem alguém com raiva dele? Ué, mas o menino não viu ninguém? Claro. E a proteção em volta? Chega na casa dele, está no quarto dele dormindo. Chega aqui, encontra um exército de Exu em volta da casa e um campo magnético em volta da casa, está de cara com a parede. Aí os Exu tem que conversar, tem que tentar falar. Esquece isso, rapaz. Vai viver sua vida. Você não tem o que fazer não, rapaz. Vai namorar. Vai pegar uma praia. Vai passear. Está se preocupando com o médio? Você não tem mais o que fazer, não? É isso que os Exu falam para ele, minha filha. Você não tem mais o que fazer, não, rapaz? Volta pro teu corpo, vai dormir, rapaz. Está se preocupando com o médio vai continuar o trabalho dele. Você não está entendendo, mas o trabalho é da luz. Está perdendo tempo. É isso que os Exus falam para ele. Olha que Negro Velho falou de uma forma bem educada, hein? Que às vezes é diferente. Às vezes é dependendo de quem vem, né, minha filha? Porque tem uns que vem lá de baixo, né? Tem uns que são inquisidores, são bem conhecidos nossos, ditadores, conhecidos nossos e conhecidos dele. Entendeu? Então, o que acontece? Você dorme, você vai para o lugar que você fica interessado. E você vai atrás das pessoas que você ficou pensando o dia inteiro, seja que você gosta ou que você não gosta. Você vai atrás. Né? É desse jeito. Então, se você não trai a sua mulher em vigília, você trai em desdobramento. É desse jeito. É mais ou menos assim. Então, esses espíritos trevosos, eles sabem que tem um monte de gente que usa drogas, que é viciado em drogas, que é viciado em bebida alcoólica, que é viciado em cigarro, que é promíscuo, gosta de promiscuidade. Então, o que eles vão fazer para perpetuar isso na pessoa? Para a pessoa ficar mais promíscua, para a pessoa ficar mais viciada na droga, ou no cigarro, ou na bebida. Eles querem intensificar ali o que já existe. Porque o espírito das trevas, ele não bota nada em ninguém que não tenha. Ele só intensifica o que já existe. E para isso acontecer, essa obsessão que eu vou falar agora acontecer, o encarnado tem que entrar em sintonia com o desencarnado. Senão nenhuma obsessão complexa, obsessão simples acontece. A obsessão simples ou complexa acontece só se o encarnado entrar em sintonia com o desencarnado. Sem sintonia e sem afinidade de interesses, não tem obsessão. Entendeu? Então tem que ter afinidade de interesses e sintonia. O padrão vibratório tem que baixar. Tem que estar na mesma frequência deles. Ué, com promiscuidade e vício já baixa logo. Já baixa logo. Então, o que acontece? Vou falar dos viciados em drogas, bebida, cigarro e promiscuidade. A pessoa que é viciada nessas coisas, cada uma fica numa potência. Uns mais, outros menos, mas todos são viciados. Todos estão viciados. Ah, eu não tô não. Tá viciado. Tá viciado. Muitos são viciados.
O que eles fazem? Eles criam no astral inferior umas torres feitas de matéria extrafísica. Esses são magnetizadores, exímios magnetizadores que fazem isso. Cientistas e outros espíritos das trevas. Eles criam umas torres que emanam umas ondas. Ondas, como se fossem ondas mentais, com um chamado. É um chamado. Ele está chamando aqueles que têm interesse naquilo. Interesse em quê? Interesse em drogas, promiscuidade, bebida alcoólica. Ele fica chamando através das ondas. As ondas entram direto no campo mental dessas pessoas. Enquanto elas estão aqui em vigília, está vindo. Mas como está dentro do corpo, não vai. Mas quando for dormir, vai atender o chamado. Esse chamado é para espíritos encarnados em desdobramento e espíritos desencarnados que também têm interesse nessas coisas. Então vai todo mundo, que nem zumbi com o olho esbugalhado. Os desencarnados que têm interesse nessas coisas, nesses vícios, e os encarnados em desdobramento. Quando desdobram, vão para lá. Eles atendem, a onda fica sendo emanada 24 horas por dia. E ali está incutido, vem, aqui tem a droga que você gosta, aqui tem o sexo à vontade, vem ser feliz, vem aproveitar, que deixa esses escrúpulos morais para lá, deixa o excesso de moralismo em casa, vem para cá, aqui é um paraíso, aqui você vai satisfazer todos os seus desejos e todos os seus anseios, vem ser feliz, vem, essas ondas ficam emanando isso na mente deles, o dia inteiro. Aí eles desdobram e vai para lá, vai para onde? Para o lugar que ele se interessa, que ele gosta, para fazer o que ele quer. Muitos desses frequentam festas, lá tem boate, lá tem laboratórios, boates, tem prostíbulo, tem tudo lá. É uma cidadela. Tem essas torres e tem uma cidadela astral, no plano astral. Tá achando que isso é brincadeira, é ficção científica, meus filhos? Não é não. Lá no plano astral, tudo feito de matéria extrafísica. E aí lá tem boate, tem prostíbulo, tem tudo que essas pessoas gostam. Tem droga à vontade, porque as drogas foram criadas lá primeiro, depois se materializaram aqui. Aqueles que sintonizam com aquilo, receberam orientação para criar isso aqui. Então, o que acontece? Eles desdobram para lá. E aí tem os prostíbulos, tem as boates e faz fila. Todo mundo vai entrando, os desdobrados e os desencarnados que também se interessam nisso. Antes de entrar, eles recebem uma espécie de cápsula. Uma cápsula, como se fosse uma droga, que causa vício. E eles engolem. Quando eles engolem, essa cápsula se desfaz no estômago do perispírito. Quando ela se desfaz, ela libera milhares de bacilos psíquicos para obsessão. E esses bacilos psíquicos, eles se agregam nas moléculas do seu corpo psicossomático. Para quê? Para vampirizar, sugar energia e para potencializar os vícios que já existem. Suga energias e potencializa os vícios. E aí entra no estabelecimento, que não acabou. Entra no prostíbulo, entra na boate. Lá no prostíbulo, tem um monte de espíritos ali, vampiros, com aparências horrendas. Parece monstro, mas é um ser humano. Mas parece monstros. Sexólatras, desencarnados, que já estão deformados por causa do vício excessivo em sexo promíscuo. Então, quando você entra, ele vai para cima de você. E você se relaciona com ele ali, sexualmente. Começa a beijar, botar a mão aqui, botar a mão ali. Começa todo aquele ato libidinoso ali na festa, no prostíbulo. Enquanto está acontecendo isso, o vampiro que está te vampirizando, ele suga os seus fluidos pela boca, suga do teu ouvido e suga pela epiderme do teu espírito, do teu perispírito. E ele está ali, te sugando, te vampirizando. Você já está sofrendo uma vampirização. Por isso que quando volta para o corpo, volta cansado. Ai, tem uns que falam assim, trabalhei a noite inteira, desdobrado. Trabalhou nada, você foi vampirizado. Acorda todo quebrado. Por causa do vício, hein? Então tira o vício. Só que não para por aí. Existem uns espíritos lá que andam com um aparelhinho e fica botando perto dos outros assim. Quando o aparelhinho toca, porque o negócio está forte, aí eles pegam esse espírito. Pode ser você desdobrado.
Pode ser o encarnado desdobrado ali. Ele pega o encarnado desdobrado e leva para uma outra sala. Nessa sala, o encarnado desdobrado, ele não lembra. Ele está aqui em casa dormindo e ele está ali inconsciente do que está acontecendo. Ele vai voltar para o corpo, ele não vai lembrar. O que ele faz? Deita o encarnado desdobrado numa cama. E aí começa um processo obsessivo complexo para potencializar os vícios. Ele injeta no perispírito desse encarnado desdobrado uma espécie de líquido que ali, esse líquido vai ser injetado no perispírito dele, que dentro desse líquido tem vários aparelhinhos, microimplantes, feitos da nanotecnologia do astral inferior avançadíssima. Esses microimplantes vão ficar agregados ali no perispírito dele. Para quê? Esses microimplantes são localizadores, para eles saberem onde a sua cobaia está. Eles chamam essas pessoas de cobaia. Eles têm uma indiferença danada com eles. Veem essas pessoas como objeto, como uma cobaia. Para onde essa pessoa ir, eles saberem onde a pessoa está. É um localizador. A minha cobaia está onde? Deixa eu ver aqui, aí vê no aparelho. Minha cobaia está lá na China. Minha cobaia está lá em Ibiza, ó, curtindo festa, usando droga, está trabalhando para mim, está influenciando outros, trazendo outros para mim. É assim que o Espírito das Trevas fala. Está viciando outros, trazendo outros para mim, instrumento das trevas. Está lá, está sendo energia para mim. Está propagando os vícios para os outros, está sendo instrumento das trevas. Então, ele bota esses implantes, esses microimplantes, para localizar a sua cobaia. Mas ele tem que potencializar aquele vício. Ele quer que aquele vício fique mais forte. Para ele está pouco. A pessoa já está viciada, mas para ele está pouco. Ele quer mais. Quer que a pessoa fique mais viciada. Então, o que ele faz? Ele pega um câncer astral. Câncer astral? Pai João, o que é câncer astral? Ele pega um vibrião mental. Sabe o que é um vibrião? É uma cobra, assim, parece uma minhoca grande. Essa cobra, ela parece uma minhoca grandona. E ela tem uma gosma em volta dela, um negócio gosmento. Sabe o que essa cobra é? É um ser humano desencarnado, que sofreu a degeneração progressiva do perispírito. Ele está em fase de pré-ovoidização. Mais um pouquinho ele transforma no ovoide. Ele já é uma forma mental inferior. Já é um corpo mental degenerado. Mas ele pode ficar mais. Ali ainda não é o final do processo. É quase a parte final. Mas o que o ser humano, o que aconteceu para um ser humano virar um ser desse, uma minhoca? Sabe o quê? Sexolatria, vício em sexo, promíscuo, vício em drogas, vício em bebida. Sim, porque ele vai obsidiar quem? Ele vai obsidiar um encarnado em desdobramento, não vai? Então o simbionte que vai ser colocado dentro dele tem que ser um simbionte que gosta das mesmas coisas dele. Então vai pegar o vibrião mental. Então eu posso me transformar nisso? Pode. Pode. Por isso que Pai João está aqui com o médium, para você tirar esse vício. Você pode se transformar nisso também. Você não está livre disso. Você não é diferente deles, é igual a eles. Por isso que a gente está gravando esse vídeo, para você não se transformar nisso. Aí vão lá e atacam o médium. Como? Se ele está falando um negócio aqui que é para ajudar vocês? Então presta atenção. Então pega o vibrião ali, que gosta de droga, que gosta de sexo promíscuo, que gosta de cigarro, de bebida. É de acordo com o vício da sua cobaia. O que é essa gosma em volta do vibrião? O vibrião ali, ele nem tem mais consciência de si, porque ele perde a razão. Ele nem tem mais consciência de si. Ele nem sabe o que está acontecendo. É assim que você quer ficar, meus filhos? Perder a consciência? Porque perde a consciência. Fica ali. É a morte em vida. É uma segunda morte. Então o vibrião, o que é essa gosma em volta dele? Essa gosma são criações mentais que ele cria, porque o vibrião, ele tem as emoções e os pensamentos completamente desequilibrados. Completamente, ou seja, doente. Ou seja, é um espírito doente. Um espírito doente. Por isso que os espíritos vêm aqui e falam direto, que a humanidade daqui é doente. Não, ele é um espírito doente. Com vício excessivo. Então, essa gosma em volta da minhoca são produtos da criação mental dele. É uma matéria mental tóxica criada pela minhoca, pelo vibrião. Então, o que ele faz?
Ele pega esse vibrião e insere no encarnado, que tem aqueles vícios, em desdobramento, está deitado lá na maca o encarnado. Ele insere no reto, insere esse vibrião, ele vai enfiando no reto do encarnado, aí o vibrião entra dentro dele. Quando o vibrião entrar, sai tipo uns fios fluídicos tenuíssimos do vibrião, e ele se gruda nos seus órgãos parafísicos. E também ele se gruda lá no seu córtex cerebral. Pronto! Se tornou ali um processo de simbiose profunda entre o desencarnado, que é o vibrião, e o encarnado em desdobramento, que será o hospedeiro. O encarnado é o hospedeiro. O vibrião é o simbionte. Processo de simbiose. O vibrião está dentro do encarnado, se liga todo no encarnado. Então eles se tornam um. Entenderam, meus filhos? Eles se tornam um. E todo o padrão emocional e mental do vibrião passa para o encarnado. Então o encarnado vai externar no seu comportamento no dia a dia todo o padrão emocional e mental do vibrião. O encarnado vai perder a razão? Não, o encarnado tem a razão, mas ele vai ter as emoções e os pensamentos totalmente desequilibrados, muito mais potencializados, porque vem do vibrião. Então, o desejo do vício vai ficar muito mais forte. Do sexo promíscuo, das bebidas, das drogas, vai ficar muito mais forte do que já era antes, porque o vibrião que está ali dentro dele está potencializando tudo isso. Imagina que dano, hein, meus filhos? Imagina você com um padrão emocional e mental de um espírito desse, você não vai ter uma vida tranquila. Você vai ter uma vida de inferno. Você não vai ser feliz. Mesmo usando todas aquelas drogas, tendo aquele sexo promíscuo, você já percebeu que mesmo fazendo tudo isso, continua infeliz? Claro. Está nesse processo de simbiose horrível. Não tem como ser feliz. É ilusório. É uma felicidade ilusória. O menino vai beber água aqui e está com sede. Afinal, o corpo é dele, né, meu filho? Então, a incorporação é anímico-mediúnica. Nós estamos num acoplamento áurico. Eu estou aqui do lado dele, acoplado nele. Ele caminha o caminho junto, a gente fica caminhando. A gente fica falando. É uma união de pensamentos. Eu uso os conhecimentos dele e também trago as minhas coisas e a gente vai trabalhando junto, porque isso aqui é um trabalho que traz um serviço muito benevolente para a humanidade com relação aos vícios de uma forma profunda, né, minha filha? Uma forma profunda, para as pessoas entenderem como é que as coisas funcionam lá no astral inferior, porque isso existe.